Salve, galerinha! Vamos lá, então. Nesse bloco aqui da nossa teoria resumida, vamos tratar sobre o planejamento da auditoria, tá? Que tem como um dos normativos base a NBCTA 300, beleza? Claro que a gente vai tomar como base aqui este normativo mencionado, mas a gente vai trazer aqui para a aula outros conceitos eventualmente que se façam necessário, sempre 100% focado naquilo que a FGV mais gosta, que é o nosso grande objetivo aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela estrutura da NBCTA 300, que é a norma-mãe que a gente está tomando por base, que trata do planejamento de auditoria. Ela tem lá na introdução uma parte importante e que eu já vou fazer o primeiro destaque como sendo um dos pontos de interesse para o nosso estudo da FGV, dentro da introdução, a parte que trata do papel e oportunidade do planejamento. Na ótica da FGV, esse é um dos pontos sobre os quais a nossa atenção deve recair, porque é algo que é bem cobrado. Depois tem o objetivo do auditor, que a gente vai ver que é uma molezinha, tranquilo, tá? Planejar a auditoria de forma a realizá-la de forma eficaz, tão simples como isso. Na sequência, temos os requisitos. Aqui, já vou fazer algumas considerações também para chamar a sua atenção. O envolvimento dos membros-chave da equipe, isso é muito óbvio. O que a norma nos ensina é, olha, quanto mais você envolver o sócio do trabalho, outros membros-chave da equipe de auditoria no planejamento, melhor o planejamento vai ser, tá? Isso é um tanto quanto óbvio também. As atividades preliminares do planejamento, que para outras bancas têm até uma importância muito mais significativa do que para a FGV, mas a gente vai ver que são 3 aqui as atividades preliminares ao planejamento, né? A avaliação da conformidade com requisitos éticos, a aplicação dos procedimentos de controle de qualidade e obtenção do entendimento dos termos do trabalho, beleza? Depois, aí sim, agora total, a gente entra num outro requisito que faz muito sentido a gente ter muita atenção, né? Que é a parte das atividades de planejamento, especialmente aquela que nos ensina as características acerca de cada uma das dimensões do planejamento de auditoria, né? O planejamento de auditoria, já fazendo essa introdução, ele é composto por 2 dimensões. Uma mais ampla, que define as linhas gerais do que vai ser a auditoria, a isso a gente dá o nome de estratégia global. Outra mais detalhada, que vai incluir a descrição da natureza, da época e da extensão, calma que a gente vai ver tudo isso, tá? Do que? Dos procedimentos. Então você tem aquele planejamento no nível mais estratégico que vai fornecer as linhas gerais. Aí você pode fazer aquele plano mais detalhado dos procedimentos, ou seja, das ações que você vai ter que tomar para cumprir com os objetivos do próprio trabalho. Beleza? E aqui sim, nossa atenção tem que recair bastante por conta dessa incidência de cobrança alta. Aí depois tem o que o auditor deve documentar, que eu já adianto também que é muito simples. As 2 dimensões, nesse contexto do planejamento, deve-se documentar estratégia global, um plano de auditoria, quaisquer modificações em cada uma dessas 2 dimensões. Tem um último requisito aqui de considerações adicionais em auditoria inicial, que a gente vai ver que a banca já cobrou, não se trata de uma incidência de cobrança alta, mas a FGV já cobrou trecho de norma revogada nesse ponto, né? Claro, a gente vai ver aqui o que a NBCTA 300 fala, a NBCTA 300 está em vigor, né? Acerca de algum papo adicional aqui, alguns cuidados adicionais que o auditor tem que fazer ao planejar um trabalho de auditoria inicial. O que é auditoria inicial? É aquele em que a firma de auditoria vai pela primeira vez fazer o trabalho, né? O que se opõe ao trabalho de auditoria inicial é aquele trabalho de auditoria recorrente. Ano passado já era eu, esse ano sou eu de novo. Ao inicial, não. Esse ano eu estou entrando pela primeira vez, tá? Depois a parte de materiais aplicativos. Então, ó, tinha até ficado faltando aqui. Eu tenho trazido agora esse raio duplo. Raio duplo é incidência muito alta e aqui em cima uma incidência alta, tá bom? Então vamos lá. Resumidamente, ó, objetivo do auditor, como eu já tinha falado. Bobo como isso. Qual que é o objetivo do auditor no escopo do planejamento? Não podia ser outro que não planejar a auditoria para realizá-la de maneira bem feita. A gente nunca pode, né, querer chegar a qualquer lugar que seja sem planejar as ações para a gente chegar lá. Pô, então eu quero que a auditoria seja bem feita, eu quero que a auditoria seja eficaz. Para que minha auditoria seja eficaz, e a eficácia a gente sabe, né? A gente estuda na administração, e também um pouquinho aqui na auditoria, está muito ligado ao atingimento do resultado. Para que eu atinja o resultado, eu tenho que planejar a auditoria, tá? Beleza? Bom, passando digamos aí, eu inverto aqui sempre um pouco, né?
Por exemplo, se você for pegar lá o nosso resumo, você vai ver que essa parte do papel e oportunidade vem antes do objetivo. Mas aqui na exposição da teoria resumida, eu gosto de trazer o objetivo quase sempre em primeiro lugar, porque eu acho que didaticamente faz mais sentido. Passando agora a esse aqui na ordem, né, de apresentação, é o primeiro ponto da norma que faz muito sentido para a gente estudar, como eu já havia feito o destaque, papel e oportunidade do planejamento. Papel significa o que o planejamento se propõe. E oportunidade aqui tem um sentido de época, né? Do tipo, quando eu faço um planejamento bem feito, eu consigo, por exemplo, seguir um cronograma. Isso não é algo que está previsto de forma expressa, mas a gente pode entender. Não é bem que eu consigo seguir um cronograma, é assim, se eu planejo bem feito as coisas, eu consigo desempenhar a auditoria num tempo razoável e até num custo razoável. Então, a primeira parte eu já havia antecipado, mais do que fundamental para o nosso entendimento. O planejamento ele compreende, melhor dizendo, essas duas dimensões. A estratégia global, que seria o planejamento no nível mais macro, mais estratégico, e o plano de auditoria. Já repara numa coisa aqui, a estratégia global é o nível macro, como a gente vai ver mais à frente, ela define o alcance, a época e a direção da auditoria, é o famoso EAD, época, alcance e direção. E o plano não, o plano é aquele programa de fato que vai incluir a descrição dos procedimentos que serão aplicados. Mas olha essa ideia, o planejamento envolve a definição da estratégia para o trabalho e o desenvolvimento do plano. Guarda uma coisinha na tua cabeça, que mais à frente a gente vai desenvolver. É natural pensar o seguinte, olha, primeiro o auditor define as linhas gerais, ou seja, ele define a estratégia global, depois ele estabelece o plano, propriamente. É errado pensar assim? Não. No entanto, tem uma ressalva importante que a gente precisa fazer, que esses dois processos, ou seja, definir a estratégia global e desenvolver o plano de auditoria, não são necessariamente sequenciais, tá? Guarda essa ideia que mais à frente a gente vai desenvolver. E aqui está um outro ponto de incidência de cobrança importante para a FGV. Um planejamento adequado ele vai ajudar a auditoria de várias maneiras. A gente vai ver uma enumeração importante aqui para nossa memorização e todos são quantos itens aqui? São 6 itens. Todos eles, 5 deles começam pela palavra auxiliar. O planejamento adequado, portanto, ele é benéfico para a auditoria de várias maneiras, inclusive para, ele vem auxiliar, 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 facilitar, auxiliar, auxiliar. Qual que é a ideia? Um planejamento bem feito, ele vai ajudar um monte de coisa do trabalho, relativo ao trabalho da auditoria, tá? Então, esse ponto é importante, o planejamento adequado, ele é benéfico para a auditoria de várias maneiras, inclusive para. Olha aqui o ponto que eu estava chamando a atenção de vocês, auxiliar, 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 facilitar, que é a mesma coisa, tá? Então aqui a gente vai precisar memorizar isso? Vai, mas tudo tem sentido, O auditor ele vai ter que dedicar atenção naquelas áreas que são efetivamente mais importantes, né? Ele vai definir o planejamento em suas duas dimensões, vai ajudar o auditor a identificar, e não só identificar, mas resolver de maneira tempestiva problemas potenciais, né? O auditor vai conseguir, por meio do planejamento adequado, organizar o trabalho de maneira adequada, tá? Para que ele possa ser desempenhado de maneira eficaz e também eficiente, retomando um pouquinho do que a gente viu no objetivo do auditor. O planejamento ele vai auxiliar nessa seleção aqui dos recursos, né? Primeiramente dos recursos humanos, seleção dos membros da equipe, que tenham níveis apropriados, tá? Cada um dentro da equipe tem uma capacidade diferente, cada um da equipe tem uma competência diferente. Então, o auditor, ao planejar os trabalhos, ele vai falar, esse cara aqui com essa competência eu vou botar para isso. Esse cara com aquela outra capacidade eu vou botar para aquilo. E ao fazer isso, eu vou ter a minha equipe bem alocada, né? E eles vão poder responder aos riscos esperados. Risco aqui com letra maiúscula, porque mais à frente a gente vai ver uma questão muito maldosa da FGV que trocou essa palavra riscos por outra, tornando-a errada. Então, muita atenção. Eu preciso selecionar os membros para eu alocar cada um de acordo com a sua competência e capacidade em cada tarefa que precisa ser desempenhada, e isso vai permitir com que a minha equipe possa responder aos riscos esperados, beleza? O planejamento também vai facilitar o processo não só da execução da auditoria pela equipe, mas a supervisão, a revisão do trabalho, a direção. Então, a direção
supervisão e revisão. E, quando for o caso, o que acontece muitas vezes, o planejamento também auxilia o auditor na coordenação daqueles outros profissionais, que podem ser auditores internos ou especialistas. Então, veja, aqui a gente precisa memorizar? Precisa, mas eu acho que dá para mastigar um pouquinho para a gente entender, beleza? Isso, como eu já havia antecipado, é importante para o nosso contexto de estudo da FGV. Então, vamos ver uma questãozinha de fixação, que assim diz: um planejamento adequado é benéfico para a auditoria das demonstrações. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Ou seja, ele vai perguntar como que um planejamento adequado é benéfico para a auditoria. 1. Permite que o auditor dedique atenção apropriada às áreas importantes? A gente viu que sim, o planejamento auxilia o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas mais importantes. 2. Permite que o auditor identifique, não só identifique, mas resolva de forma tempestiva problemas potenciais? Também vimos que sim. 3. Permite que o auditor organize adequadamente o trabalho para que a auditoria seja realizada de forma eficaz e eficiente. Foi aquele que eu falei que remete ao próprio objetivo do planejamento, também está correto. E agora, olha o ponto que eu havia chamado a sua atenção. Permite, o planejamento adequado auxilia o auditor a selecionar os membros da equipe de trabalho com níveis apropriados de capacidade e competência? Sim, senhor. Para responderem às evidências esperadas e isso facilite a alocação apropriada de recursos? Não. É para responder aos riscos esperados. Uma palavrinha apenas tornou o item 4 errado. Então, tenhamos muita atenção em questões como essa, de forma que a gente tem 1, 2 e 3, gabarito letra B de bola. Tá? Pegando agora um item de aplicação da norma que versa sobre esse papel, veja que lá no corpo da norma ele fala papel e oportunidade. No item de aplicação ele já troca para papel e época, porque é a mesma coisa. Oportunidade tem a ver com timing, algo ser oportuno, ser feito em tempo hábil, e época também. Beleza? Então esse é um ponto legal. Ó. As atividades de planejamento, o que seriam as atividades de planejamento? Definição da estratégia global, desenvolvimento do plano de auditoria, eles vão variar conforme alguns fatores. O que varia dentro das atividades de planejamento? Aí vem aquele vocabulário da auditoria, né? A natureza e a extensão. Veja que aqui ele não fala época. É curioso, ele fala a natureza e a extensão das atividades de planejamento variam conforme esses 3 fatores. Esse aqui é um fator coringa, tá? Ele sempre que tem uma lista de fatores que alteram o que quer que seja em auditoria, via de regra, o porte e a complexidade da entidade está presente. Que é óbvio, né? A depender do porte e da complexidade, cara, o planejamento vai mudar, a documentação de auditoria vai mudar, sei lá, aspectos relacionados à amostragem eventualmente vai mudar, tudo vai mudar, tá? Então, para porte e complexidade da entidade, a experiência anterior do pessoal-chave com essa entidade, veja se isso não é óbvio, né? Se eu estou indo, por exemplo, fazer um planejamento de uma entidade pela primeira vez, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho do que se eu estou diante de um trabalho recorrente. Eu sou um membro-chave da equipe, já tenho experiência com aquela entidade, isso vai facilitar e muito as minhas atividades de planejamento. Tá? E o terceiro é óbvio. A gente vai ver mais à frente que o planejamento ele tem 2 características fundamentais. A primeira é que ele não é uma fase isolada e a segunda é que ele não é imutável. O planejamento ele não só pode, como ele deve ser alterado sempre que as circunstâncias assim exigirem. Então, mudanças nas circunstâncias que vão ocorrendo ao longo do trabalho certamente vão fazer com que varie aí, né, tenha alguma influência sobre as atividades de planejamento. Então, a primeira característica fundamental a gente já pode observar agora: o planejamento não é uma fase isolada. Atenção, não é. Por quê? Porque ele é um processo contínuo e iterativo. Não vai confundir iterativo com interativo, não. Iterativo aqui no sentido dele ter várias iterações ou repetições que vão, em última análise, otimizando cada vez mais um processo. Tá? Então, planejamento não é uma fase isolada, do contrário, ele é um processo contínuo, iterativo, que começa logo após, ou às vezes nem tem um rompimento, logo após ou em conexão com uma coisa ligada à outra, direto, o término da auditoria anterior e vai até o final do trabalho, da conclusão do trabalho atual. Então, aquela história de colocar o planejamento numa caixinha, né? Quando a gente dispõe sobre as fases da auditoria, planejamento, execução e relatório, cuidado.
Cuidado porque o planejamento ele teria que ser uma caixinha pontilhada, porque ele começa logo após o término da auditoria anterior e vai até a conclusão do trabalho de auditoria atual. Tá? Essa é uma passagem aqui que eu particularmente nunca vi a FGV cobrando, então eu vou passar rápido. Ó. A ideia aqui é o seguinte, ó, o planejamento não é isolado não. Ele começa logo após o término da auditoria anterior e vai até a final, mas calma lá que não é bem oba-oba. Algumas atividades têm que ser concluídas antes da aplicação dos procedimentos adicionais de auditoria. Procedimentos adicionais de auditoria, a gente trazendo o conceito de outros blocos de aula, eles são aqueles que respondem ao risco avaliado de distorção relevante. Então, o que a NBC-TA 300 está falando, ó, beleza, eu entendo que o planejamento é contínuo e iterativo, mas antes de aplicar os procedimentos adicionais, tem certas coisas que vocês têm que fazer. Então, por exemplo, vocês têm que considerar, antes aí da identificação e da avaliação dos riscos de distorção relevante, aspectos como... Só lembrando que esse ponto aqui também essa primeira fase, né? Essa primeira parte aqui que diz que o planejamento não é uma fase isolada é de interesse para nós aqui da FGV. Então, voltando ao de baixo. Ó, antes de eu avaliar os riscos de distorção relevantes e depois responder a esses riscos, o que é feito por meio dos procedimentos adicionais, considere esses aspectos aí, ó. Procedimentos analíticos que serão aplicados, obtenção do entendimento da estrutura jurídica e do ambiente regulatório, determine a materialidade. Envolvimento de especialistas vai ser necessário, não vai ser necessário? Aplicação de outros procedimentos de avaliação de risco. Bom, isso aqui em alguma medida é importante para outras bancas, para a FGV é diminuto, mas temos que ficar de olho vivo, beleza? Uma outra coisa, essa FGV até gosta, e por isso eu boto aqui o nosso Shazam, o que é muito simples, nem precisa nem ler o que está aí. Ó, o auditor, não só ele pode, como é até bacana e recomendável que ele discuta os elementos do planejamento, por exemplo, da estratégia global, do plano de auditoria, com a administração da entidade. Tá? Porque, por exemplo, se ele precisa determinar um cronograma, ora, se ele fizer isso tendo discutido com a administração o que a empresa está, o que a entidade está pensando, quais são os projetos, quais são as atividades, isso vai facilitar, por exemplo, estabelecer um momento de aplicação de cada coisa, ou a época de aplicação de cada coisa. No entanto, essa discussão de elementos do planejamento com a administração não faz com que a administração seja corresponsável pelo planejamento. Não, não. A estratégia global e o plano de auditoria continuam sendo única e exclusivamente de responsabilidade do auditor. Tá? Então vamos lá, questãozinha de fixação. Olha que ridículo, ó. Planejamento é uma fase isolada? Não é uma fase isolada. Tá? B, a experiência anterior dos membros-chave da equipe com a entidade não influencia. A gente viu que tem 3 fatores que influenciam a natureza e a extensão das atividades de planejamento, que eram o porte e a complexidade da entidade, esse aqui, experiência anterior do membro-chave da equipe com a entidade, e mais as alterações nas circunstâncias. Então, quando ele diz que não influencia, errado. E C, a estratégia global e o plano são de responsabilidade do auditor? São. E da administração? Negativo. Jamais. Então, as 3 aqui estão erradas, as demais agora não faz sentido da gente avaliar. Então, vamos embora. Aqui aquele requisitozinho bobo que eu já tinha falado para vocês. Quanto maior o envolvimento do sócio do trabalho, de outros membros-chave da equipe, isso estimula-se que esses caras devem ser envolvidos no planejamento. Esse envolvimento vai, sim senhor, incorporar a experiência e os pontos de vista dele, sobre tudo desses caras, sobre tudo que vai acontecer no trabalho, e o mais importante de tudo, isso vai otimizar a eficácia e a eficiência do processo de planejamento. Em outros termos, quanto mais eu envolver essa galera, melhor vai ser o processo do planejamento. Então vamos lá, ó. Você faz Rio 2011, B de bola, que é o que faz sentido aqui para a gente agora. O envolvimento do sócio do trabalho e de outros membros-chave da equipe no planejamento não deve resultar em incorporação dos seus pontos de vista? Como assim? A gente viu. Isso incorpora os seus pontos de vista, prejudicar não, otimizando a eficiência e a eficácia, né? A independência aqui não, do processo de planejamento, tá? As outras também não faz sentido a gente ver agora. Aquelas atividades preliminares que são tão queridinhas de outras bancas, como é o caso do Sebrasp, da FGV até é cobrado, mas de forma mais assim acessória. Aqui é o seguinte, tem como a gente viu ali na estrutura, tem um requisito
com esse nome, atividades preliminares. Aí você pensa, poxa, um requisito com o nome de atividades preliminares tratado dentro da norma que versa sobre o planejamento, então são atividades que têm que ser feitas preliminarmente ao planejamento, ou seja, previamente ao planejamento ou antes do planejamento. Pode entender assim? Pode, só que eu vou botar isso entre aspas, tá? Porque isso é interpretação. Interpretação quase que semântica. Porque olha o que a norma fala, que essas atividades, ele vai listar as 3 atividades preliminares, devem ser desempenhadas logo no início do trabalho de auditoria corrente. Esse é o literal, mas a gente pode entender sim que essas atividades, até pelo nome preliminares, devem ser desempenhadas antes do planejamento. Quais são elas? Já tinha falado anteriormente, aplicação dos procedimentos de controle de qualidade, especialmente aqueles relacionados à aceitação e continuidade do trabalho. Aceitação é quando você está indo por um trabalho pela primeira vez, você, auditor, estabelecer junto com a entidade auditada os termos do trabalho para você saber se você aceita iniciar aquele trabalho. E continuar, isso faz sentido quando a gente está falando de um trabalho recorrente. Então, primeiro, procedimento de controle de qualidade relacionados à aceitação e continuidade. Depois, avaliação da conformidade com requisitos éticos, incluindo sua independência. E terceiro, obtenção do entendimento dos termos do trabalho. Isso aqui precisa decorar? Em última análise precisa, né? Como tudo da nossa auditoria, mas olha a ideia. Cara, sem isso, sem entendimento dos termos do trabalho, eu nem, em tese, eu nem posso seguir adiante com a auditoria. Sem saber se os requisitos éticos estão presentes e a minha capacidade de agir com independência está presente, eu também não posso seguir em frente. Sem saber se eu aceito ou continuo um trabalho, olha como o próprio nome ajuda, eu não posso seguir em frente. Então isso aqui são coisas sem as quais a gente nem pode iniciar efetivamente o trabalho de auditoria. Por isso elas devem vir antes, né, como a gente interpreta, ou como a norma coloca, logo no início do trabalho de auditoria corrente, tá? Agora sim, agora bota o Shazam aí que o negócio começou a ficar bonito. Beleza? Esse é um item mais do que cobrado da NBC TA300 e sobre o qual eu já tinha dado um spoilerzinho lá atrás. Ó. O auditor deve estabelecer uma estratégia global de auditoria que defina o EAD, olha o EAD aí, época, alcance e a direção da auditoria. E veja, uma vez que eu estabeleço a estratégia global, a estratégia, vai orientar o desenvolvimento da outra dimensão, que é mais detalhada, que é o plano de auditoria. Então, você pode até ser levado a crer que primeiro o auditor define a estratégia global, ou estabelece a estratégia global, e depois desenvolve o plano de auditoria. Não é tão errado pensar assim, mas temos aquela ressalva importante, segundo a qual esses dois processos, e por isso eu vou tirar isso, não são necessariamente isolados ou sequenciais. Por quê? Porque digamos que você seguiu a ordem normal das coisas, definiu ou estabeleceu a estratégia global, depois desenvolveu o plano. Uma mudança em uma dessas dimensões pode acarretar uma mudança no outro. Então tá, você fez a estratégia, desenvolveu o plano. Aí mudou alguma coisa no plano aqui, ó, o plano pode levar a uma mudança na estratégia. E aí, como tem essa jogada, a gente entende que esses dois processos, ou essas duas dimensões, não são necessariamente isolados ou sequenciais. E o outro macete aqui, ó, estratégia global, EAD, época, alcance e direção. EAD é uma sigla usada para ensino à distância, né? Aí a gente lembra de um site para concurso, que é um dos grandes players que trabalha com ensino à distância, que é o Estratégia Concursos. Então, Estratégia Concursos EAD, Estratégia Global EAD. Só que para nós aqui o EAD significa época, alcance e a direção dos trabalhos. Então, essa é a visão macro do que é a estratégia e do que é o plano. Agora a gente vai adentrar nos detalhes. O que o auditor precisa ao definir a estratégia global? E isso não é só recorrente, não. É mega recorrente. Tá? São 5 coisas, não tem uma grande necessidade da gente memorizar, dá para entender e depois facilitar a memorização. Então, ao definir a estratégia global, ó, a gente já viu que a estratégia global define o EAD. Ó. Então, eu já destaco logo esses termos aqui. Ó. Época, alcance, direção não aparece, mas essa orientação aqui, ó, orientar ou dirigir, nesse caso, é sinônimo.
Então já destaco logo essas 3 expressões para facilitar a nossa vida. Tá? Uma vez que isso está identificado, a gente pode ver o detalhe. Ó. Ao definir a estratégia global, o auditor deve identificar as características do trabalho para definir o seu alcance. Alcance aqui tem a ver com escopo, abrangência, profundidade. Não dá para querer abraçar o mundo, né? Que áreas a gente vai avaliar, por exemplo? Depois, definir os objetivos do relatório. Ah, professor, caramba, planejamento é uma fase, né? A primeira fase da auditoria, o relatório, a comunicação de resultados é lá no final. Eu já preciso, no planejamento, definir os objetivos do relatório? Claro. Se eu não sei aonde eu quero chegar, como é que eu vou traçar meu passo a passo para chegar lá? Então, já de cara no planejamento e na dimensão mais ampla do planejamento, eu tenho que definir os objetivos do relatório, para que eu possa planejar o momento, o timing ou a época de realização de cada coisa e também a natureza das comunicações requeridas. O auditor vai ter que se comunicar o tempo inteiro com a administração da entidade, com os responsáveis pela governança e etc. Terceiro, ao definir a estratégia global, o auditor deve considerar os fatores que são significativos. Cuidado, a banca troca, FGV troca significativos por insignificativos, né, ou não significativos, insignificantes, irrelevantes. Errado. O auditor precisa considerar aqueles fatores que vão orientar os esforços da equipe e até por isso ele os considera como significativos. Tá? Lembram-se das atividades preliminares? O auditor vai ter que considerar o resultado delas aqui ao definir a estratégia global. E outra coisa, além de considerar os resultados das atividades preliminares, ele vai, se for relevante, isso é outra sacanagem que a banca faz, ela coloca como se essa segunda parte fosse sempre necessária, ou seja, o auditor sempre deve considerar o conhecimento obtido em outros trabalhos pelo sócio feito na entidade? Não é sempre, é se for relevante. Então, muito cuidado com essa pegadinha aqui. Então, o quarto tópico é considerar o resultado das atividades preliminares e, se for o caso, ou se for relevante, considerar também o conhecimento obtido pelo sócio em trabalhos anteriores na entidade. E o último, determinar o NEE. Já vai se acostumando com isso. NEE, natureza, época e extensão de quê? Dos recursos necessários para realizar o trabalho. Por que eu estou destacando o NEE dos recursos? Porque no próximo bloco a gente vai ver o que o auditor deve incluir na descrição, não da estratégia global, mas do plano de auditoria, e aí a gente vai ver o tempo inteiro. No plano, o auditor vai ter que incluir a NEE dos procedimentos, tá? Então, NEE de recurso, estratégia global, NEE de procedimento, plano de auditoria, tá certo? Depois a gente vai ver. É porque falar em natureza, época e extensão de recursos não faz tanto sentido quanto falar em natureza, época e extensão de procedimentos. Aí a gente vai ver o que é natureza, o que é época e o que é extensão logo na sequência. Vamos lá, 5 coisas que o auditor precisa considerar ou levar em consideração ao definir estratégia global. Características do trabalho para que ele possa definir o alcance. Já de pronto, determinar os objetivos do relatório, né? Para planejar o momento de realização de cada coisa e a natureza das comunicações. Considerar aqueles fatores que são significativos para orientar os esforços da equipe. Considerar os resultados das atividades preliminares, aquelas 3 que a gente viu, e, se for relevante, o conhecimento obtido pelo sócio em trabalhos anteriores com a entidade. E 5, determinar a NEE dos recursos. Agora sim, plano de auditoria, pode colocar também aí o Shazam duplo. O que o auditor deve incluir na descrição do plano? O auditor deve desenvolver o plano, que por sua vez inclui a descrição o tempo inteiro. Ó. Natureza, época e extensão de procedimentos. Natureza, época e extensão de procedimentos. Outros procedimentos. Só para a gente lembrar aqui, né, em outros blocos de aula, a gente estuda que os procedimentos de auditoria se dividem assim. Ó. Procedimentos de avaliação de risco, procedimentos adicionais, que por sua vez se dividem em mais outros aqui. Então, por isso que ele está falando, procedimentos de avaliação de risco são esses, procedimentos adicionais são esses. E outros, aí pode estar aqui, né? Nem é o momento da gente ficar estudando o detalhe disso agora. Ponto é, falou em procedimento, falou em plano de auditoria. Tranquilo? E como é que a gente interpreta essa natureza, época e extensão? Natureza. Se a gente está falando aqui dos procedimentos adicionais, qual procedimento eu vou escolher? Vai ser um teste de controle
ou vai ser um procedimento substantivo? Então, natureza tem a ver com o tipo de procedimento. A época tem a ver com o momento. Quando que eu vou aplicar cada um desses procedimentos para cumprir os requisitos do meu trabalho? E a extensão é, cara, eu tenho uma população aqui de interesse de tantos itens. Eu vou testar todo mundo? Ou, eventualmente, eu vou testar apenas uma parte desse todo, ou seja, eu vou testar apenas uma amostra. Tá bom? Beleza? Aqui vem a segunda característica fundamental do planejamento. A primeira a gente já tinha visto, que é o planejamento não é uma fase isolada, mas um processo contínuo e iterativo. Essa é a segunda. O planejamento não é imutável. O auditor deve, atenção a esse verbo, deve atualizar e alterar as duas dimensões. Quando? Ele nem fala. Sempre que você precisar. Sempre que necessário. Tá? Uma outra coisa aqui, parte final disso, que a FGV também não gosta muito, mas a gente chama a sua atenção. Cara, a norma que trata do planejamento, ela se preocupa muito com essa história da direção, da revisão do trabalho. Então, o que ela está falando nesse segundo parágrafo aqui é que, ó, além de você planejar o próprio trabalho da auditoria, planeja também essa questão da direção, da supervisão e da revisão do trabalho, tá? Inclusive, lá na frente tem um item de aplicação que fala, né? A gente já viu um item aqui anteriormente que falava o quê? Quais fatores que influenciam a natureza e a extensão das atividades de planejamento. Lembra? Tamanho e complexidade da entidade, experiência anterior e mudança nas circunstâncias. Aqui também tem. Aqui não são quatro, não são três, mas são 4 fatores que a norma lista que alteram a natureza, a época e extensão. Agora não é mais das atividades de planejamento como a gente viu lá atrás, mas disso aqui, ó, do direcionamento, da supervisão e da revisão. Aí vem, dentre esses 4, como sempre tem aquele coringa, porte e complexidade da entidade. Esse aqui eu falei para vocês que era coringa, né? Depois tem a área da auditoria, aonde que a auditoria está sendo aplicada, os riscos de distorção relevantes e, por último, a capacidade e a competência dos membros. Isso aqui não é algo que a FGV gosta, mas outras bancas, notadamente Sebrasp, que gosta de cobrar isso aqui, então fica aí o ponto de alerta. Beleza? Mais uma questãozinha de fixação. Nas atividades de planejamento, deve-se estabelecer uma estratégia global que defina o alcance, a época e a direção, a fim de orientar o desenvolvimento do plano. Os procedimentos a serem adotados estão listados a seguir, exceção de 1. Ou seja, ele quer saber o que o auditor faz ao estabelecer ou definir a estratégia global. Identificar as características... A exceção, ele quer a exceção, né? Identificar as características do trabalho para definir o seu alcance. Não pode ser, porque isso aqui está dentro da definição da estratégia global. Definir os objetivos do relatório de forma a planejar a época da auditoria e a natureza das comunicações. Também não pode ser, porque está no escopo do planejamento. Considerar, para orientar os esforços da equipe, os fatores que no julgamento profissional do auditor ele trocou a ordem e botou irrelevantes no lugar de significativos, como eu já havia antecipado para vocês. Tá? Se ele quer a exceção, já está aqui o nosso gabarito. Considerar os resultados das atividades preliminares, esse tinha. E o NEE dos procedimentos? Não, né? Dos recursos. Então tá beleza. Então isso aqui também está dentro, né? Se está dentro, não pode ser o gabarito, porque ele quer a exceção. Isso está dentro da estratégia global. Tá? Gabarito letra C. ALBA, a natureza, a época e extensão, ó, NEE, agora não dos recursos, mas do procedimentos. Quais? Não importa, cara. Todos eles. Isso aqui faz parte do quê? Do processo de auditoria? Não. Da estratégia global, da gestão e da avaliação preliminar? Não. Isso faz parte do plano de auditoria. Falou em procedimentos, falou em plano de auditoria. ISS Recife, o auditor, ao desenvolver o plano, olha como é que ele vai misturar, ó. Deve descrever, letra A, avaliação da conformidade com requisitos éticos, inclusive independência. Isso aqui não está, isso está na norma, mas não que o auditor deve incluir na descrição do plano. Isso aqui é uma atividade preliminar, como a gente bem já viu. B de bola, NE de quem? Dos procedimentos. Quais? Não importa, aqui ele falou dos procedimentos adicionais. Isso é plano. Vamos seguir. Entendimento dos termos do trabalho, mais uma o quê? Atividade preliminar. Auxiliar o auditor a identificar e resolver problemas potenciais. Isso aqui é aquilo que fala que o planejamento adequado
é benéfico para o auditor de várias maneiras, inclusive para isso. A gente viu lá no começo da aula e aqui a mesma coisa, ó. Facilitar a direção e a supervisão dos membros é outra coisa para as quais o planejamento adequado é benéfico, tá? O único que está relacionado e que o auditor deve incluir na descrição do plano de auditoria é a letra B de bola. A respeito do plano, de novo, ele, ó, assinale a incorreta. Letra A, ele é mais detalhado que a estratégia global? Com certeza, já tinha visto isso, né? Visto que inclui a NEE dos procedimentos a serem realizados pelos membros da equipe. Eu não tinha mostrado essa passagem da norma, mas é um Ctrl+C, Ctrl+V aqui da NBC-TA 300. Eu não tinha mostrado ela, mas eu já tinha te dado a base para você entender que isso aqui está certo. Letra B. O plano trata dos diversos temas identificados na estratégia global, óbvio. Por isso que eu primeiro defino as linhas gerais e depois vejo como vou tratar cada um dos temas no planejamento, levando-se em conta a necessidade de se atingir os objetivos da auditoria por meio do uso eficiente de recursos. Tranquilo também, mais um Ctrl+C, Ctrl+V que a gente ainda não tinha trazido, mas cuja base eu já tinha apresentado para vocês. C. Deve incluir a descrição da NEE dos procedimentos, quaisquer que eles sejam, incluindo os procedimentos de avaliação de risco. Verdade. Letra D. E aí eu posso até introduzir a letra D dizendo que, assim como a estratégia global, o plano também deve ser atualizado e alterado quando? Sempre que necessário, certo? E letra E. Essa é mais difícil, né? Semântica aqui, ó. Português. Deve ser desenvolvido para que o planejamento seja elaborado. Cara, o plano faz parte do planejamento. Plano de auditoria, junto com a estratégia global, isso aqui faz parte de quem? Do planejamento. Então, eu não posso dizer que eu preciso desenvolver algo que está dentro do planejamento para que o planejamento seja elaborado. Como se eu primeiro precisasse desenvolver o plano para depois elaborar o planejamento. Não tem essa sequência, não tem essa ordem. Afinal, o planejamento ele faz parte, o plano ele faz parte do planejamento, tá? Então dava para matar essa aqui por eliminação ou então nessa interpretação mais semântica aqui que a gente faz. Cefagia, a gente já tinha visto essa. Voltando aí agora nessa assertiva aqui. Letra A, olha lá. No que tange ao planejamento, é necessário que o auditor planeje a auditoria de modo que ela seja executada de maneira eficaz. Isso aqui tá certo? Tá. Aonde que a gente viu isso? Lá no começo da aula. Objetivo do auditor no contexto do planejamento. Qual é o objetivo do auditor? Planejar a auditoria de modo a realizá-la, a executá-la de maneira eficaz. Esse é o primeiro ponto. Então aqui está certo. E agora, dirige o esforço às áreas com... O que a gente viu? Que um planejamento adequado é benéfico para auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas mais importantes da auditoria. Então, por mais que não haja previsão literal em contrário, eu entendo que o auditor deve dirigir o esforço às áreas com maior expectativa de distorção relevante, porque essas vão ser as áreas mais... as áreas onde ele vai precisar dedicar maior atenção, tá? Né? Aí, ó, com esforço correspondente menor dirigido a outras áreas, meio estranho também. E a parte final é flagrante. O plano não precisa incluir a descrição da NEE dos procedimentos adicionais? Precisa sim. Então, item falso, tá? O penúltimo requisito aqui de documentação já tinha falado. O que o auditor deve documentar? As duas dimensões e mais alterações ocorridas em cada uma delas. E fechando, esse sim é o último requisito. Que trabalho a mais o auditor precisa ter ao planejar um trabalho de auditoria inicial, que é aquele em que ele vai pela primeira vez? São duas apenas. Uma delas lembra aquela atividade preliminar. Qual era a primeira atividade preliminar? Aplicar, e aí não era só para trabalho inicial, não, para qualquer trabalho, né? Aplicar os procedimentos de controle de qualidade relativos à aceitação, quando é um primeiro, ou continuidade, quando é recorrente. Se aqui é o inicial, ele repete aquilo e só fala em aceitação, não fala mais em continuidade. Então, meio que repeteco daquilo que a gente já tinha visto. Esse segundo, eu confesso que eu não consigo compreender muito bem isso, não. A parte inicial, sim. Entrar em contato com o antecessor é outro diferente de você, certo? Porque você está indo pelo trabalho inicial, a tua firma de auditoria está indo fazer um trabalho pela primeira vez. Então, nada mais justo do que você entrar em contato com a equipe de outra firma, de outra empresa que fez a auditoria antes. Isso aqui é que eu não concordo muito, ó, caso haja mudança de auditores. Isso aqui só faria sentido se ele estivesse considerando que dentro de uma mesma firma, uma equipe
pode estar fazendo um trabalho inicial, mas enfim, vamos pela ignorância aqui. O ponto é entrar em contato com o antecessor, né? Sempre vai ajudar, ainda que seja de outra empresa. Esse caso haja mudança de auditores, para mim, eu já pressuponho que está havendo mudança de auditores. Beleza? Era isso que a gente tinha para ver nessa teoria resumida aqui do planejamento, 100% focadão na FGV. Até o próximo bloco.